E ontem tivemos aqui em Porto Alegre um avião da CIA, que não permitiu, inclusive, que a Receita Federal e a Polícia Federal averiguasse o que estava lá dentro. Um avião dos Estados Unidos ultrapassa o nosso espaço aéreo, desembarca em Porto Alegre e ninguém sabe do que se trata. Ao mesmo tempo, nós temos Forças Armadas dos Estados Unidos sendo enviadas para a América Latina sob o pretexto de combater o narcotráfico. Logo, o maior país consumidor de drogas do mundo, que são os Estados Unidos. Junto a isso, os Estados Unidos, agora o Trump, ataca o Tribunal Penal Internacional, sancionando juízes e procuradores que investiguem crimes de guerra e que investiguem o genocídio que está acontecendo hoje na Palestina. Essa democracia fascista e democracia, entre aspas, que tenta se implementar no mundo inteiro. Inclusive, o Trump e a extrema-direita fascista declaram que na Alemanha não existe liberdade de expressão. Por quê? Porque na Alemanha, fazer apologia ao nazismo, ter partido nazista, fazer discursos nazistas é crime. E eles querem que o crime seja legalizado. E aí eu fico perguntando àqueles idiotas que diziam que o fascismo é de esquerda, que o nazismo é de esquerda, por que cargas d'água, então, a extrema-direita fascista quer liberdade de expressão para fazer propaganda nazista? Curioso, eu acho curioso isso, essa ideia de distorcer os conceitos históricos, sociológicos, consolidados. E agora os Estados Unidos atacam a Alemanha, dizendo que lá os direitos humanos não são respeitados porque lá é proibido o discurso nazista. É chocante. As pessoas têm que ser muito hipócritas para acreditar que a preocupação do Trump e da extrema-direita é com a democracia. Tudo o que eles não querem é democracia. E vão chamar ditadura de democracia. Aqueles que tentam golpe de Estado, quando são punidos, dizem que são vítimas de um sistema. Agora, como é que eles falam? Vítimas de um regime. Mas eles não defendiam a ditadura até ontem. Não era bom em 64? O Brasil era bom até a década de 80? Não era isso? Agora dizem que, meu Deus, cadê a nossa liberdade de expressão? Liberdade de expressão para cometerem crimes. É o que eles querem, por isso que não querem regulamentação das redes. Querem que os pedófilos continuem praticando seus crimes. Querem que os pedófilos continuem gerando likes, porque isso gera dinheiro no bolso das big techs. E aí, políticos hipócritas dizem que estão defendendo a liberdade de expressão. Qual liberdade de expressão? De cometer crimes? Crimes de pedofilia, de golpe de Estado, corrupção? É isso que a gente está falando? E é interessante que lá nos Estados Unidos, nessa democracia que agora tenta salvar a democracia do Brasil, Trump está colocando tropas armadas, a Guarda Nacional, em diversas capitais. Todas as capitais são administradas pela oposição dele. E não por acaso prefeitos negros. É o caso de Auckland, Washington, Nova York, Los Angeles. Todas cidades com intervenção do Trump, o democrata. Aquele preocupado com o Alexandre de Moraes, preocupado com as velhinhas de Bíblia lá no dia 8 de janeiro. Só que não. E o mundo vê isso com tranquilidade. A extrema-direita diz que isso é democracia. A extrema-direita diz que não ter controle sobre rede social, sobre pedófilos, é liberdade de expressão. Ser nazista e racista é liberdade de expressão. Punir juízes e procuradores, intimidar a justiça, isso é liberdade. E assim as coisas vão caminhando. E a gente alerta. Cuidado com o fascismo está avançando. E os fascistas sempre dizem que eles não são fascistas, sempre dizem que o fascismo é outra coisa, sempre dizem que estamos exagerando. Assim fez o Hitler, assim fez o Mussolini, assim fizeram todos os fascínoras que já passaram por esse planeta Terra, mas que nós varreremos, porque não é possível que a nossa soberania não prevaleça e que o fascismo prevaleça nesse contexto atual. Não é possível que a gente baixe a cabeça para esse tipo de situação e que aqueles que são minimamente democráticos não se revoltem e não se posicionem. Muito obrigado.